Vamos abrir a nossa Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 2, para a gente meditar. Segundo Reis 2, 23 a 25. Eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar. Então, Eliseu subiu dali para Betel. Indo pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos orar? Senhor, fala-nos pela Tua palavra, nos ajude a compreender o que o Senhor tem a nos ensinar por meio dela. Que os nossos corações sejam instruídos, edificados e desafiados a uma nova vida diante do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Essa semana faleceu, na última sexta-feira, o pastor Timothy Keller. Timothy Keller, talvez um dos cristãos mais relevantes do nosso tempo, um homem íntegro, amante do Senhor Jesus, um pastor, um plantador de igreja, um influenciador e formador de pastores. E ele foi também, ao mesmo tempo, alguém com grande capacidade de dialogar com essa nossa época chamada de pós-cristã. Tim Keller conseguiu plantar uma igreja no olho de Nova York, a megalópole mais secularizada e multicultural do mundo, com todas as suas diversidades, universidades, libertinagens e tudo aquilo que as ideologias pós-modernas têm. Ele conseguiu plantar uma igreja relevante ali, no centro da cidade. Uma igreja que se tornou tão relevante a ponto de, no 11 de setembro de 2001, quando do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, quando foi se elevar o memorial das vítimas, o prefeito Rudolph Giuliani convida o pastor Tim Keller para ser o mensageiro ali onde estava sendo erigido aquele monumento às vítimas. Então ficou muito famoso isso, esse momento dele pregando o Evangelho de Cristo naquela situação caótica a nível nacional ou quiçá mundial. Tim Keller foi capaz de comunicar com clareza para este mundo nosso mau, esse mundo nosso corrompido, essa época nossa tão secularizada, chamada de pós-cristã, a fé cristã. Existe um livro dele que é essencial para isso, que tem o título de A Fé Cristã na Era do Ceticismo. As pessoas hoje são céticas e ele comunicando a fé a este momento. Nós vivemos hoje em dias em que a família está sendo constantemente atacada, desconstruída. Nós temos momentos em que todas as estruturas de sociedade, como nós crescemos, como nós entendemos, como nós aprendemos, foram sendo diluídas e automaticamente um dos pilares da sociedade que nós conhecemos é o cristianismo que nos deu educação. Para o Ocidente, até então, não se tinha, é o cristão. O cristianismo que promoveu o avanço científico, o cristianismo que investiu na medicina, nas casas de caridade, o cristianismo que nos legou as democracias como nós as conhecemos, o cristianismo que legou à nossa sociedade os princípios dos direitos humanos, ou seja, o Ocidente como um todo é totalmente devedor à fé cristã por tudo aquilo que o cristianismo legou. Mas hoje em dia o cristianismo se tornou alvo de zombaria,
alvo de ataques. O cristianismo hoje no mundo acadêmico, na mídia em modo geral e cada vez mais em todos os entes da sociedade, tratado como piada, lenda, mito, algo a ser descartado. O conceito cristão de família não vale, o conceito cristão de ética, de moral, de bons costumes não vale. O cristianismo vai sendo relegado. A fé em Deus vai sendo secundarizada, desestimulada e alvo de bocas tortas, de risinhos de deboche. Como assim, em pleno 2023, você ainda acredita que este livro, com essas palavras, seja algo trazido de algum ente superior celestial, né? O tempo em que Eliseu estava inserido era mais ou menos parecido. As pessoas odiavam os profetas, as pessoas perseguiam profetas, as pessoas buscavam matar profetas. Seu antecessor, o antecessor de Eliseu, Elias, teve grandes embates com a idolatria do seu tempo. Nós temos aquele momento clássico em que, numa conversa com Deus, Elias diz: Senhor, só sobrei eu. Não tem mais crente, não há mais quem tema o Senhor. Né? Chega um momento que é ele sozinho contra centenas, mais de 450 profetas de Baal contra ele. Ele percebe que a sociedade sob o reinado de Acabe e Jezabel havia sido detonada, havia se abandonado Deus. E os profetas, quando não ridicularizados, eram ameaçados de morte. Ser alguém fiel a Deus naquele tempo era algo perigoso. E não foi diferente com o sucessor de Elias. Segundo Reis, este livro começa, e ele tem algo que na literatura hebraica é chamada de quiasmo, que é um espaço aí que está compreendido entre o capítulo 1, versículo 1, e o texto que nós lemos, 2:25. O quiasmo são histórias parecidas que são organizadas em sequências para serem espelhadas. Então, se depois você ler com atenção, você perceberá que o texto caminha dessa forma, dizendo quem é Elias, de onde Elias sai, e aí você vai migrando para uma passagem de bastão, até que Elias passa o bastão para Eliseu, quando ele é levado pelo redemoinho, e aí isso é simbólico pela capa que fica, e Eliseu toma a capa e abre o Jordão com a capa de Elias, e aí depois você pega uma crescente, onde o profeta Eliseu vai passar por Jericó, onde Elias esteve, e aí ele vai caminhando, fazendo milagres, pregando, e chega um momento que nós lemos aqui, quando ele está voltando para Betel, de onde começou a caminhada no início do livro. Então o quiasmo é este progresso espelhado da história. Ela sai de um lugar, ela tem um ápice, que é a passagem do bastão, de Elias para Eliseu, e ela volta então espelhando tudo na manifestação do poder de quem é Eliseu. Eliseu é o servo de Deus, levantado por Deus. Eliseu é o sucessor natural de Elias. Se nós olharmos para o que está vindo sendo narrado, depois você vai ler com atenção o texto na sua casa, você vai perceber que Elias está indo em direção a algo que ele já sabe: Deus vai tomá-lo, Deus vai buscá-lo. E Eliseu está falando com ele o tempo todo: eu vou com você. E o tempo todo Elias está dizendo: olha, agora eu vou para Jericó. Eliseu diz: eu vou com você. Agora eu vou para Betel, eu vou com você. Ele está o tempo todo ao redor e pedindo o seguinte: fala, olha, quando Deus te chamar, eu só te peço uma coisa, que eu receba porção dobrada da unção, do poder do Espírito Santo que você teve, para que eu seja capaz de continuar sustentando esse ministério. Né? E Elias então vai dizer: olha, se na hora que nós formos separados,
Se na hora que Deus me retirar, você for capaz de me enxergar, você me ver, você ver todo esse cenário, você receberá o que você pediu. E aí então eles estão indo e eles chegam à beira do Jordão. Elias toma as suas vestes, as enrola e toca com suas vestes no rio, e o rio se abre. E eles continuam andando e conversando. E o texto bíblico nos diz que naquele momento vem uma carruagem de fogo com um cavalo de fogo e ela separa os dois. E Eliseu vê isso tudo, e ele vê então um redemoinho passando, e esse redemoinho abduz, tira Elias de frente dos seus olhos, e Elias é levado. O rio se fecha, e aí entra a transição. O texto diz que Eliseu rasga suas próprias roupas, pega a roupa de Elias, e automaticamente, com a roupa de Elias, ele é capaz de fazer a mesma coisa que Elias fez. O rio também se abre diante dele. Ele viu, ele recebeu a unção dobrada. O texto continua o seu espelhamento, mostrando manifestação de milagres. A vida de Elias é farta de milagres. Descer fogo do céu, chuva parar, chuva voltar. Essas manifestações grandiosas de quem Deus é. Elias é o homem que tem anjo padeiro para cuidar dele, para fazer pão e dar para ele comer. O texto, então, pouco antes do momento que nós estamos, nos diz que quando Eliseu está passando por Jericó, as pessoas começam a dizer: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles vêm e eles reconhecem que Elias é alguém que é sucessor de Eliseu, porque o espírito é o mesmo. Há então ali 50 homens que chegam para ele e dizem assim: olha, deixa a gente procurar Elias para ver para onde Elias foi. Nós temos aqui 50 homens que a gente pode mandar buscar Elias onde quer que ele estiver. Eliseu, tendo consciência de que eles não achariam, diz: não precisam enviar. O ciclo de Elias está encerrado. E eles tentaram, mas ele permaneceu ali com eles em Jericó. É importante nós sabermos que Jericó é uma cidade que foi amaldiçoada. Nós sabemos que depois que os muros caíram, Deus disse assim: olha, quem voltar a reedificar essa cidade será amaldiçoado. E de fato isso ocorreu. Mas acontece que ali acontece uma grande bênção. Na cidade da maldição, o profeta é bem acolhido. Na cidade da maldição, as pessoas olham para Eliseu e dizem: Eliseu é profeta, o espírito de Elias está sobre ele. Na cidade da maldição, águas envenenadas, águas chamadas de ruins, que eram impossíveis de beber, que a terra era estéril por causa delas, essas águas são miraculosamente purificadas. Eliseu diz assim: traz um prato de sal, e com esse prato de sal ele diz: agora vocês podem usar a água do jeito que vocês quiserem, para beber, para cozinhar, para plantar, porque agora é uma água boa. E aí o texto diz: as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje quer dizer no dia que o livro está sendo escrito, né? E as águas continuam saudáveis, e o milagre foi feito com um prato de sal. A cidade que teve seus muros derrubados, a cidade que, dentre todos os seus moradores dizimados, sobrou Raabe com sua família. A cidade que Deus disse: não a reedifiquem, ela então agora é uma cidade que reconhece o profeta, que recebe milagre do profeta e que expressa honra a ele. E aí ele vai para Betel. Betel, que você sabe, é o lugar onde aconteceu um momento marcante e recebeu esse nome por causa desse momento marcante. Você se lembra qual é? Jacó, indo embora, fugido, ele dorme, usa uma pedra por travesseiro, e ali ele vê aquela escada de anjos e a manifestação do Senhor.
ele então, com a pedra que fez o travesseiro durante a noite, ele edifica com ela um altar, diz: Deus está nesse lugar, aqui agora é Betel, casa de Deus, né? Lá no hebraico, Beit é casa, El é Deus, então Betel, casa de Deus, é esse lugar. Só que Betel já não era mais casa de Deus fazia tempo. Lá em 1 Reis, no capítulo 12, versículos 28 a 33, vai nos dizer algumas coisas, que Jeroboão corrompeu Betel, e que Betel não era mais a casa de Deus, Betel agora era a casa da idolatria. Volte aí algumas páginas então e olhe lá comigo, 1 Reis capítulo 12, versículos 28 a 33. 1 Reis 12, 28 a 33. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um bezerro de ouro em Betel e o outro bezerro de ouro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Ou seja, agora você vai lá no versículo 33 que diz assim: no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel e subiu para queimar incenso. Nos tempos então de Jeroboão, Betel, casa de Deus, se tornou casa de idolatria. Foi lá colocado um bezerro de ouro que o povo ia para lá para adorar. As palavras de Jeroboão eram: não precisa ir mais a Jerusalém. Está vendo esse bezerro aqui? Foi esse bezerro de ouro que te tirou da terra do Egito. Em vez de você ir para Jerusalém, você vai em Betel, você vai até Dan, e nesses 2 lugares onde estão esses bezerros são os lugares da adoração. Então agora ele está no lugar que é chamado, tem o nome de casa de Deus. Então nem sempre nome est homem, né? Nem sempre nome significa destino, significa quem você é de verdade. Pode até ter o nome de Betel, de casa de Deus, mas ali não é. O texto vai nos dizer que quando ele passa por Betel, e ele, na sua travessia, um grupo de rapazes espera ele estar em um lugar ermo, no meio de um bosque. O texto nos diz que esses rapazes saíram da cidade e eles começaram a perseguir o profeta no meio da estrada e a zombar dele e a caçoar dele. Nós temos um grupo de no mínimo 43 pessoas, porque o texto diz que 42 deles foram destroçados, então alguém sobrou, né? No mínimo algumas dezenas de rapazes começam a perseguir o profeta por uma estrada erma, fora da cidade, e eles estão gritando para ele assim: sobe calvo, sobe careca, sobe calvo. E aí os ateus normalmente pegam esse texto e falam: que Deus cruel, só porque zoou com o penteado ou com a falta de penteado do profeta, Deus falou assim: tá bem? Não permito que mexa com o cabelo não permito que mexa com o cabelo de crente. Se zoar com o cabelo do crente ou com a falta de cabelo do crente, Deus castiga. Mas não era isso que estava acontecendo. Lembre-se que esse quiasmo do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 25, Deus está atestando a autoridade profética de Eliseu, dizendo: Eliseu é um homem levantado por mim, Eliseu é profeta, Eliseu tem poder e unção tal qual a de Elias, ele usa as vestes de Elias, ele abre o rio como Elias abriu, ele purifica águas como Elias era capaz de fazer infinitas coisas. Ele é o meu profeta, ele é a minha voz, ele é a minha presença nesse lugar, ele é atestado por mim. Mas
nós só vamos compreender a verdadeira noção do que está acontecendo aqui se nós olharmos então para o contexto. Primeiro, ao usar o verbo sobe aqui, a zombaria deles tinha a ver com essa autoridade profética, dizendo assim: Elias não subiu? Elias não foi elevado? Elias, o redemoinho, não o levou? Se você é profeta igual a Elias também, você também tem que subir. Você também tem que ser levado por Deus para as alturas, como foi com Elias, porque se você não subir, você não é profeta nada. Se você não for elevado, trasladado, você não é profeta nada. E o calvo? O porquê do calvo? Ainda em 2 Reis, no texto da nossa observação, vá lá para o capítulo 1, no versículo 8. 1:8, 2 Reis 1:8. Diz assim: eles lhe responderam: era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Elias era reconhecido popularmente como um homem coberto de pelos nas suas vestimentas e provavelmente na sua cabeça também. Elias é o homem que se veste de pelos, Elias é o homem que se veste com roupa de couro, Elias é o cabeludo. Eles estão dizendo: você não tem a mesma cobertura, você não está sob a mesma autoridade que Elias ou Eliseu. A ideia aqui é jocosa. Ao dizer que ele tinha que subir, estava dizendo: você não é Elias, você não é igual a Elias. Ao chamá-lo de calvo, lembre-se que o texto é espelhado. O texto começa fazendo questão de te dizer assim: Elias é o homem coberto de pelos. Elias é o homem que é reconhecido não por sua calvície, mas por ser um homem que alguém que não conhece fala assim: alguém veio a falar conosco. E como era esse homem? Coberto de pelos. Eu sei que é Elias. Elias é o homem dos pelos. Elias é o homem peludo. Quando vão contra Eliseu usando este qualitativo, usando este qualificador, eles estão estabelecendo uma comparação para dizer: olha, nós não reconhecemos a sua autoridade profética. Você não vem da parte de Deus. Como eu disse no início, o tempo aqui era um tempo de total perversão e rejeição a tudo que Deus é, a tudo que Deus representa. A ponto de a cidade Betel, casa de Deus, é a cidade que rejeita profeta, que zomba de profeta. E aí então, nós precisamos uma vez mais olhar para algumas coisas que as Escrituras nos dizem. Salmo 105, versículo 15. Deixa o 2 Reis com a sua mão marcada aí e vai lá para mim no Salmo 105, versículo 15. Salmo 105, verso 15. O que diz aí? Vamos ler todo mundo junto? Dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus tinha algo muito claro: não mexam com os meus profetas. Se eu reconheço como profeta, se eu dei a ele a autoridade profética, não façam esse tipo de coisa com eles. Vamos para o Evangelho de Mateus. Agora, quero te convidar para a gente andar por alguns textos que vão nos ajudar a compreender o contexto geral aqui. Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41. Vamos ler junto? Mateus 10, 40 e 41, vamos lá? Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta.
Quem recebe um justo no galardão justo, receberá o galardão de justo. Jesus dizendo, o profeta sendo recebido como profeta, e quem recebe a mim, ou quem recebe a um dos meus, está recebendo a mim. Quem recebe o homem de Deus, está recebendo o próprio Deus. Agora vamos em outro texto muito marcante que nos mostra como era esse período aqui, lá nos tempos do rei Zedequias. Segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 36, segundo Crônicas 36, versos 15 e 16. Segundo Crônicas 36, 15 e 16. Vamos ler junto também? O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Deus tratando com aqueles que rejeitavam os seus profetas. E por fim, aquilo que o próprio Deus nos ensina por meio da sua lei. Vamos lá a Levítico no capítulo 26, versos 21 e 22. Levítico 26, versos 21 e 22. Leamos. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Ficou claro para você que Deus havia prometido, inclusive na lei, nos profetas, através de profecias, como nós lemos em 2 Crônicas, que ele não toleraria aqueles que rejeitassem ouvir a sua voz, aqueles que não mais dessem o devido valor e respeito à sua palavra. E que o texto que nós lemos agora diz para nós o seguinte, que o Senhor levantaria as feras para dizimar aqueles que não mais, que rejeitassem de maneira zombeteira a ouvi-lo. O que nós temos diante de nós é o cumprimento de algo que Deus já havia dito. Não zombem dos profetas, não rejeitem a minha voz. Vocês não digam que não é santo aquilo que eu digo que é santo. Não digam que não é meu aquilo que eu disse que é meu. Não toquem. Então, esses meninos vão. E eles zombam, fala, você não é profeta, você não está subindo aos céus igual Elias subiu, você não é peludo igual Elias, sobe calvo. O texto então nos diz que Eliseu se volta para eles. E o texto é muito claro em nos dizer o seguinte, e ele os amaldiçoou em nome do Senhor. Eliseu não estava defendendo a sua própria honra. Eliseu não estava dizendo assim, cala a boca seus moleques, eu sou cabeludo. Ele não virou para trás chateadinho dizendo assim, não brinquem com o meu penteado. Ele não virou para trás dizendo assim, comigo ninguém mexe, porque eu sou um cara tal. Ele se volta para trás e diz, pelo nome do Senhor, em nome do Senhor, agora vocês estão amaldiçoados, porque não é a mim que vocês estão zombando. Não é contra mim que Betel, em outro momento, casa de Deus, está se voltando. A casa de Deus está se voltando contra o próprio Deus, dizendo que não há profeta em Israel, dizendo que aquele que Deus levantou não presta, não basta, não é suficiente.
E aí vem o juízo sobre eles. Sob essa maldição saem as ursas e devoram 42 daqueles meninos. E eu imagino quantos rapazes ainda voltaram correndo para dentro da cidade para salvar as próprias vidas. Mas como eu disse, o texto é um quiasmo. A gente vai observar que lá no capítulo 1 aconteceu algo parecido com Elias. Lembre-se que a história é espelhada. Depois na sua casa você vai ler capítulo 1 e capítulo 2 inteiro. O rei teve uma queda e ficou acamado. É assim que começa o texto. Acasias caiu das grades de um quarto alto, lá em Samaria, adoeceu, ficou acamado, e ele então mandou que algumas pessoas fossem até Ecrom, consultar um deus falso chamado Baal-zebub. Fala, vocês vão lá e consultam Baal-zebub para saber qual que vai ser o meu destino. Mas acontece que Acasias é rei em Israel, em Samaria, do reino do norte. E quando esses homens estão indo rumo a Ecrom, Elias fala com eles, fala assim, olha, volta para o rei agora e diz para ele que Deus mandou falar que ele vai morrer naquela cama, que ele não vai levantar mais, para ele aprender que existe Deus em Israel e que existe profeta em Israel. Ele não precisa ir mexer com Baal, existe Deus em Israel. Ele não precisa ir atrás de profeta de Baal, porque existe profeta de Deus em Israel. O rei, então, aí naquele capítulo 1, versículo 8 que a gente leu, o rei pergunta, como é que é o homem que falou isso para vocês? Ah, é o homem cheio de pelo, ele então reconhece, é Elias, o tesbita. Aí ele vai então e fala, não aceita a profecia. Manda um capitão com 50 homens e fala assim, vai lá e traz Elias à força. Aí chega lá o capitão com 50 homens, Elias, rei quer te ver, sai aí que nós vamos te levar. Elias falou, não vou, e se Deus está comigo, vai cair um juízo sobre vocês agora. Desce fogo do céu e queima os 50. O rei não satisfeito, pega outro capitão com mais 50, vai lá e traz o Elias à força, não aceito profecia contra mim. Como assim vai dizer que eu não levanto mais? Vai o segundo capitão com os 50, Elias, viemos te buscar, o rei mandou e tal, eu não aceito a profecia. Se eu sou profeta de Deus, desça fogo do céu e queima vocês. Queima os 50. Aí o rei chama um terceiro capitão. Aí eu fico imaginando como é que é a vida de um capitão. Ele falou, meu Deus, lá vou eu levar os homens para morrer. Mas esse chega lá e fala assim, Elias, deixa eu te falar um negócio. Os que vieram antes de nós cumpriram exatamente as ordens do rei e eles morreram. Eu queria te pedir, por favor, se for de seu agrado, se não for te incomodar muito, sei lá com a gente, não faz nada com a gente, não, vamos junto. Aí Elias vai junto. E chega lá diante do rei e fala assim, pois bem, rei, a palavra de Deus é a seguinte, porque você foi consultar profeta falso de Deus falso, você vai morrer nessa cama. Tchau. E é o que acontece. Porque há profeta em Israel, há Deus em Israel. Deus não tolera que vocês busquem deuses falsos. O que Acasias estava fazendo? Rejeitando o profeta de Deus. O que Deus trouxe? Juízo. O que os rapazes de Betel estavam fazendo? Rejeitando o profeta de Deus. O que Deus trouxe? Juízo. Alguns dirão, o Deus do Antigo Testamento era mesmo cruel. No Novo Testamento uma coisa dessa jamais aconteceria. Você lembra o que acontece em Atos, no capítulo 5? Um casalzinho muito espertalhão, que vendeu a propriedade, o Ananias e a Safira, entregaram parte do dinheiro e mentiram falando que estavam entregando tudo. E eles caem mortos diante dos apóstolos e de toda a igreja, porque mentiram a Deus e não aos homens. Porque Deus não mudou. O juízo de Deus ainda existe.
Meus irmãos, o que eu quero aplicar para você aqui nessa noite, primeiro que esse é um texto bastante trágico. Esse é um texto escandaloso. Esse texto normalmente é uma pedrinha no sapato, um tendão de Aquiles para os cristãos que vão defender a sua fé e que alguém diz assim: mas o seu Deus é mau, ele matou 42 crianças só porque zoou do cabelo do profeta. Eu quis gastar todo esse tempo te explicando que não era nada com o penteado do profeta. Era um povo rejeitando a Deus, dizendo: você não é profeta nada, nós não vamos te ouvir. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus ainda hoje continua defendendo a honra dele. E que ainda hoje a igreja tem sido chamada para ser voz de Deus, para ser presença de Deus, para ser palavra de Deus. Nós somos os enviados do Senhor para esse tempo. A igreja tem sua função profética. Cristo nos instituiu como os proclamadores da palavra. Nós somos os portadores da palavra da verdade. Nós somos aqueles que cultivam, obedecem e propagam a santa palavra do Deus Santo. E o que eu preciso te dizer é que, assim como Eliseu, assim como Elias, nós vivemos num mundo de incredulidade e de zombaria. Nós vivemos num período onde as pessoas olham para tudo aquilo que provém de Deus, para todo aquele que se apresenta, que se manifesta diante de Deus e deseja escarnecê-lo, que ele seja objeto do escárnio. Nós vivemos em tempos em que sim, os servos de Deus são perseguidos, são ridicularizados. Hoje pela manhã nós lemos aqui sobre o que acontece na Somália. Uma pessoa é denunciada, presa, perseguida, em alguns casos morta por causa da sua fé, porque a Constituição do país diz: é proibido ter outra religião que não o Islã, e sofrerá duras penas aquele que professar outra religião. Nós temos universitários sendo perseguidos no Brasil por causa de sua fé, de professores que dizem: se você escrever a sua tese da sua graduação, do seu mestrado, do seu doutorado, com esse referencial teórico que você está propondo, eu vou te boicotar. Há um grupo de cientistas defendendo uma ideia chamada de design inteligente, que é ciência, e ciência boa, bem feita, e que vive sendo perseguida nas universidades porque diz: é crente, não faz ciência, é a ciência que não presta, não tem dinheiro para você, não tem palco para você, não tem sala para você dar suas aulas. É perseguição. Ainda hoje há aqueles que tentam pregar o evangelho e que são ridicularizados, ouvem um belo de um cala-boca. Os servos de Deus continuam sendo ridicularizados, perseguidos. A gente vive num mundo hostil ao evangelho. O que acontece é que muita gente quer responder à hostilidade com hostilidade. Fala assim: ok, se há os que são contra o evangelho, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder com a mesma moeda? Nós vamos perseguir daqui para lá também? Nós vamos ser preconceituosos? Nós vamos ser separatistas? Nós vamos nos vingar? Nós vamos obter poder político e instalar uma teocracia no Brasil? Eu quero ver o descrente ter que se virar quando nós tomarmos o poder. Tem gente com toda a mentalidade. Mas o que nós percebemos, e o que eu quero te falar nessa noite, é que aqueles que estão firmes em Deus, e aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus, eles devem saber que
todos aqueles, como nós lemos em Mateus 10:40, Jesus diz: olha, quem recebe vocês, me recebe. Quem não recebe vocês, não está me recebendo. Quem mexeu com vocês, mexeu comigo. Porque se vocês estão comigo, eu também estou com vocês até as últimas consequências. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de propriedade exclusiva dele. Portanto, nós precisamos entender que a honra da igreja, se é que a gente se preocupa com ela, que a sua própria honra, tudo isso, o próprio Deus vai trabalhar por nós. Que o nome de Deus, ainda que vilipendiado, ainda que ridicularizado, na novela que você assiste, no filme que você viu, na matéria do jornal que você leu, da última peça de teatro que você teve informação, dos livros didáticos, dos artigos científicos, de todas aquelas coisas que dizem a fé é uma loucura, é uma insanidade, crente é gente bitolada, o cristianismo não faz sentido. Não se preocupe. O próprio Deus há de defender a sua honra. Jesus garantiu que, assim como foi com ele, seria também conosco. Assim como mataram profetas no passado, perseguiram profetas no passado, tentaram silenciar profetas no passado, assim continuará sendo com a igreja. Não vai demorar muito para que muitas das nossas mensagens e pregações, por mais simples, educadas, amorosas que sejam, possam nos fazer perder, por exemplo, o nosso canal no YouTube. Ou possa fazer com que eu, ou o pastor Pedro, ou qualquer pregador, enfrentemos um processo por crime de ódio, por simplesmente ler um texto da Bíblia, que os novos fiscais da opinião resolveram dizer que é crime de ódio. O que nós precisamos entender é que Deus é justo e que as injustiças não passam diante dele. 2 irmãos de nossa igreja recentemente enfrentaram processos mentirosos de perseguição no seu ambiente de trabalho, perseguições assim que as narrativas, as conversas que a gente tinha, a gente viu que eram movimentações assim infernais, demoníacas. E com ambos, em momentos diferentes, em lugares diferentes, eu dizia: vamos descansar e vamos orar, porque a gente está com a verdade e Deus vai fazer a verdade prosperar. Um deles, pela graça de Deus, há pouco tempo, o processo foi arquivado por falta de evidência, por falta de prova. Não tinha para onde caminhar. A verdade estava com ele. Está vivendo a vida. Um outro, essa semana, tinha os depoimentos das pessoas. E as pessoas que o acusavam, quando convocadas, intimadas a depor, disseram: a gente não vai depor porque nós não temos mais nada para dizer. E a minha conversa com esse irmão era: descansa, fique em paz, a verdade está com você. Você vai lá, vai dar o seu depoimento, vai falar a verdade. E nós cremos que o Deus justo há de promover a justiça. Esses irmãos experimentaram na prática o fato de que Deus defende aqueles que são seus e que a verdade há de prosperar. Mas, pastor, e aqueles nossos irmãos em vários países que estão presos injustamente, foram mortos de maneira injusta, são perseguidos, perderam seus empregos, estão afastados de suas famílias de maneira injusta? O que será deles? Meus irmãos, o que será deles é o que há como promessa na palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 6. Abre lá. Apocalipse,
capítulo 6. Versículos 9 a 11. Vamos ler junto? Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Há um clamor diante do trono de Deus: Senhor, até quando as injustiças serão toleradas? Até quando, Senhor, as maldades contra o teu povo continuarão passando impunes? O Senhor diz: olha, ainda tem muita gente para morrer, ainda tem muita gente para ser perseguida. E quando se completar os números desses, saibam que eu hei de agir. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O texto está falando sobre o juízo de Deus contra aqueles que rejeitam a palavra de Deus. O texto trata do extremo, de pessoas que zombaram, que escarneceram e que receberam uma punição imediata pelo seu pecado. Mas há muitas pessoas que não zombam, que não escarnecem, que tratam com certo respeito e até certa sacralidade, que se assenta dominicalmente nesses bancos aqui como membro ou como visitante, mas que, tal qual aqueles jovens de Betel, continuam rejeitando a palavra de Deus, continuam dizendo: não é profeta, continuam dizendo: não vem de Deus, continuam olhando para o que Deus faz e o rejeitando. Há juízo também, ainda que não imediato. Você não precisa ser assassino de crente para ser julgado por Deus. Você não precisa ser perseguidor dos cristãos para experimentar o juízo de Deus. Basta que você não atenda à palavra dele e tenha o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Porque a única coisa que te salva de ser despedaçado, a única coisa que nos salva de sermos também comidos vivos, a única coisa que nos livra da ira vindoura, a única coisa que nos livra da justiça de Deus é a fé no unigênito Filho do Senhor. Muitas vezes a gente leu esse texto se enxergando como Eliseu, alguém que está do lado de Deus. Mas se você não está em Cristo, a sua figura nesse texto é a dos 42 rapazes. Alguém que experimentará o tenebroso, implacável juízo do Deus que fala e que todo aquele que nele crê tem vida eterna, mas aquele que não crê já está julgado. Ainda hoje Deus continua falando. Nós não temos hoje homens e mulheres sobre quais repousem unção tão grande quanto a de Elias e Eliseu. Mas Deus continua falando através de homens e mulheres simples, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nesse púlpito, na sala de escola dominical que você frequenta. E toda vez que você rejeita a palavra de Deus, toda vez que você rejeita a profecia, o Deus falando, você se aproxima mais daqueles 42 rapazinhos.
o juízo vem. Se Deus fala, ouça. Se Ele te convida à nova vida, abrace a nova vida. Não seja Betel, casa de Deus só de nome. Seja Betel de verdade, morada do Espírito Santo de fato. É isso que eu tenho para te dizer. Deus vai defender a honra dele. Se você o desonra, rejeitando o 6, pesará sobre você. Em Cristo, entretanto, você já é mais que vencedor e nenhuma condenação existirá para você. Ora, neste momento, ore pelos cristãos perseguidos, ore pelos nossos irmãos que têm sofrido. Faça a oração dos santos de Apocalipse 6, fala: Senhor, traz justiça. Mas ore por salvação, fala: Senhor, eu não quero ser como esses rapazes que rejeitaram a sua palavra, que ouvem todo domingo e continuam andando como se não ouvisse. Provavelmente não vai sair nenhuma ursa ou leão para te comer, mas sem Cristo, você irá experimentar uma condenação eterna, que te fará sonhar ser comido por uma ursa, que era bem melhor. Em Cristo, isso para você não se aplica. Ore. Ó Deus, converta corações nessa noite, Pai. O seu juízo é real, a sua vingança é iminente. Aqueles que rejeitam o teu Filho serão eternamente afastados da tua presença. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor faça justiça aos nossos irmãos que têm sofrido. Que o Senhor, ó Deus, os livre das mãos dos opressores, dos perseguidores, dos assassinos. Ó Deus, se a tua vontade for converter perseguidores, glória seja dada ao seu nome, por trazê-los das trevas para a luz. Mas, ó Deus, se eles não vierem a ser convertidos, que eles experimentem o cálice da tua ira por terem se levantado contra ti, não contra nós. Nós somos irrelevantes. Nossa honra não carece de defesa nenhuma, a sua sim. Converta-os ou julga-os, Senhor, é a nossa oração. Mas eu quero orar, ó Deus, por aqueles confortáveis que não estão zombando da fé, que não estão perseguindo crente, por aqueles homens e mulheres que estão vivendo a vida ordinária, que estão em Betel, a casa de Deus, ouvindo o profeta, mas dizendo: não é profeta nada. Ouvindo a palavra e dizendo: essa palavra não é para mim. Vendo a sua voz ressoar como o trovão, mas rejeitando-a sistematicamente. Eu te peço, ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor converta essas pessoas, livrando-as do juízo, livrando-as daquela fúria impetuosa que virá, que é muito mais sangrenta, é muito mais assustadora do que qualquer ursa, do que qualquer fera, que é a tua condenação eterna. Ó Deus, grita nos ouvidos surdos nessa noite, atrai, ó Deus, esses corações para ti. Não permita, ó Deus, que sejam contados entre os jovenzinhos que rejeitaram a voz do Senhor. Mas, ó Deus, que seja gente que ouviu a tua voz e disse: Senhor, é tudo que eu preciso. Eu não sou dos que te rejeitam, eu sou dos que te ama. Eu não sou dos que fazem pouco caso do Senhor, eu sou dos que têm o Senhor como o mais precioso. Promove, ó Deus, salvação nesse lugar, nessa noite. Que nessa noite aqui pessoas sejam feitas casa de Deus, Betel, para a glória do nome do Senhor.
no nome de quem nós oramos, Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Deus triuno seja e permaneça sobre vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.